Uma vencedora de um programa de competição do Food Network agora está sendo acusada de matar sua filha adotiva. As autoridades da Carolina do Sul dizem que Ariel Robinson, de 29 anos, e seu marido, Jerry, de 34 anos, foram presos por envolvimento na morte de Victoria Rose Smith, de 3 anos. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Então, se você ainda não conferiu Um Mundo Cruel no Patreon e quer ter acesso a mais de 50 vídeos exclusivos com novos vídeos adicionados todo mês, não deixe de fazer isso agora usando o link na caixa de descrição abaixo. Hoje vou contar a história de uma garotinha colocada em um lar temporário, que deveria ser melhor do que o de onde ela foi retirada. Infelizmente, isso estava longe de ser verdade. Esta é a história de Victoria Smith. Victoria, ou Tori Rose Smith, nasceu em 27 de março de 2017 na Carolina do Sul, filha de sua mãe, Cassie Ferris, e de seu pai, Bradley David Smith. Ela era uma menininha feliz e tranquila, que adorava ir ao parquinho, brincar com bonecas, a cor rosa, comer cupcakes e brincar com seus 2 irmãos mais velhos. A mãe de Victoria, Cassie, teria testado positivo para maconha enquanto estava grávida de sua filha. E então, quando a menininha nasceu, ela também testou positivo para a droga. Isso colocou a mãe recém-solteira sob observação dos serviços de proteção à criança. Durante o monitoramento, Cassie adormeceu cuidando dos filhos. Ela contou que ficou acordada a noite inteira com Victoria, ainda recém-nascida. Nesse período, seus 2 filhos foram até a casa de um vizinho, que chamou a polícia. A mãe enfrentava dificuldades financeiras e problemas para encontrar moradia para a família, o que agravava sua situação diante dos serviços de proteção à criança. As assistentes sociais convenceram Cassie a entregar a guarda dos 3 filhos, que foram encaminhados ao acolhimento familiar. A mãe deles insiste que não havia desculpa nenhuma enquanto Victoria e seus irmãos estavam sob sua guarda. Segundo ela, o serviço de proteção à criança fez com que acreditasse que as crianças teriam uma família amorosa e vidas melhores e mais felizes. Por um tempo, isso parecia verdade, pois na última visita de Cassie aos filhos, eles estavam felizes, saudáveis e se desenvolvendo bem. Então, em março de 2020, Victoria e seus irmãos foram colocados em uma nova família acolhedora com Arielle e Jerry Austin Robinson. O casal, que já tinha 2 filhos, pretendia adotar as 3 crianças. A família Robinson também estava muito animada em aumentar a família, chegando a anunciar a novidade com alegria em uma postagem nas redes sociais no Natal. A nova mãe acolhedora de Victoria, Arielle, era um pouco famosa. Ela já tinha sido a vencedora de $25 mil da 20ª temporada do programa Worst Cooks America, do Food Network. E a vencedora do Worst Cooks in America é... Jerry! Meu Deus! Quando Victoria e seus irmãos chegaram à nova casa, Arielle tinha retornado das gravações do programa 2 semanas antes. Segundo seu site pessoal, HeyFunny.com, Arielle era professora do ensino fundamental e buscava se destacar como comediante de stand-up, apresentadora de rádio e personalidade da TV. A família acolhedora das crianças morava em Selwood Circle, Simpsonville, Carolina do Sul. Depois que eles se mudaram, as coisas pareciam ir bem por um tempo. Arielle costumava postar fotos das crianças e da família maior e recomposta nas redes sociais. Pareciam felizes. A mãe acolhedora até chamou a relação com Victoria de perfeita. E Jerry, o marido dela, disse que se sentia como um grande ursinho de pelúcia para a menina. Mas isso não durou muito tempo, porque na tarde de 14 de janeiro de 2021, ligaram para o 911. Qual é o local da emergência? Você tem uma emergência. Nossa filha está... Não responde. Ela bebeu muita água. Estou ouvindo sua filha se afogar agora. Sua filha de 3 anos está o quê? Se afogando na água agora. Precisamos de ajuda agora. Certo, a ajuda está a caminho.
Quando os primeiros socorristas chegaram ao local, encontraram a pequena Victoria deitada no chão do quarto dela, sem respirar. Ela foi levada ao Hospital Memorial de Greenville, mas infelizmente foi declarada morta no mesmo dia. Quando os paramédicos perguntaram a Arielle o que ocorreu, ela contou uma história semelhante à do marido, dizendo que a menina bebeu muita água antes de ficar mole de repente. Mas devido à gravidade dos ferimentos dela, os primeiros socorristas suspeitaram que havia abuso infantil acontecendo na casa, e por isso as autoridades foram chamadas. O corpo de Victoria estava coberto de hematomas pretos e roxos por toda parte. Eles estavam em todo o lado direito dela, descendo pelas duas pernas, e havia um grande hematoma nas costas. Diziam que o lado direito do abdômen dela estava completamente coberto de hematomas. E o interior das coxas dela também estava assim. Uma autópsia determinaria mais tarde que ela morreu em decorrência de hemorragia interna, causada por trauma contundente, e sua morte foi oficialmente considerada homicídio. Jerry Robinson, de 34 anos, e Arielle Robinson, de 29 anos, foram presos 5 dias após a morte de Victoria, e ambos foram acusados de homicídio por abuso infantil. Quando os socorristas notaram os hematomas no abdômen da pequena Victoria, sua mãe adotiva disse que devia ser porque ela tentou fazer RCP. Os outros ferimentos da menina, ela alegou, deviam ter sido causados pelo irmão biológico dela, de 7 anos, que tinha problemas de controle da raiva. Arielle disse às autoridades: ela fica muito roxa, tem a pele sensível. O irmão dela chuta ela e chuta mesmo. Ele tem problemas de controle da raiva, já está fazendo terapia por causa disso. Típico colocar a culpa em outra criança, a gente vê isso o tempo todo. Descobrimos que no dia anterior à morte de Victoria, na manhã de 13 de janeiro, a família Robinson tinha ido à igreja. E as imagens das câmeras de segurança de lá mostraram Arielle saindo com a pequena Victoria, que estava só de roupa íntima. De acordo com a mãe adotiva, eles estavam 15 minutos atrasados naquele dia, e Victoria estava comendo no carro, mas não terminou a comida. Então ela vomitou no vestido. 2 outras paroquianas disseram que viram Arielle no banheiro lavando as roupas de Victoria. Uma dessas pessoas perguntou se a menina estava doente, mas a mãe adotiva disse que não, ela só come demais e faz ela mesma vomitar. É só uma brincadeira. A outra pessoa ouviu Arielle dizer para Victoria: "Ah, você está com frio, você está com frio." Meninas que se forçam a vomitar merecem sentir frio. Ou talvez você seja a pior cozinheira dos Estados Unidos e a Victoria só não conseguiu comer sua comida. Já pensou? Após a missa, a família voltou para casa, mas Arielle saiu novamente logo depois para comprar algumas coisas no mercado. Enquanto dava banho na Victoria, Jerry notou um hematoma na lombar dela, sem saber a origem. Ele colocou as crianças para dormir antes da esposa chegar. Então, de acordo com Jerry, na manhã seguinte, na mesma manhã em que a garotinha morreu, ele ouviu Arielle dando uma surra nela com um cinto. Ele estava do lado de fora na hora, e era tão alto que ele ainda conseguia ouvir. Jerry disse às autoridades que sua esposa estava irritada porque Victoria não comia as panquecas rápido o bastante. Ao voltar para casa, Jerry viu Arielle em pé sobre a menina de 3 anos com um cinto dizendo: "Você não vai me dizer quando acabou." Segundo ele, disse à esposa que dessa vez ela tinha ido longe demais. Depois de perceberem o quão machucada Victoria estava, deram um banho nela com sal de Epsom, esperando que o inchaço diminuísse. Logo depois, seu padrasto foi à CVS comprar Tylenol líquido. Agora, a família biológica de Victoria não tinha permissão para saber os detalhes da adoção dela e do irmão. Então, quando descobriram que a garotinha havia morrido ao ver fotos dela no noticiário, disseram que mal a reconheceram. Aparentemente, desde que os Robinsons a acolheram, ela havia perdido uma quantidade significativa de peso. A família de Victoria também disse que os sinais do maltrato estavam por todas as redes sociais. Em uma foto que a mãe acolhedora da Victoria havia postado, Victoria está com hematomas no pulso direito. Em outra, ela aparenta um olho roxo cicatrizando. Em uma terceira, há grandes marcas vermelhas em seu pescoço. Outros avisos sinistros estavam presentes. Em um show de stand-up, Arielle fez piada diante das câmeras sobre socar a garganta de um dos filhos. Então, os cachorros duraram por um tempo e eles continuaram falando sobre as irmãs. Então, eu fiquei tipo, a gente realmente quer uma irmã. Então, agora estamos passando por esse processo de adoção.
Então estamos tentando adotar uma bebê e a assistente social, sabe, ela tem que vir aqui em casa e, sabe, ver se a gente não é maluca demais pra adotar. E aí no corredor ela está chegando. Eu estou pensando, falando pro meu marido, eu disse, sabe de uma coisa? Devíamos ter trancado os dois em gaiolas porque ela achou que não eram de um casamento. Ela chega tarde demais. Eles estão lá em cima uivando e gritando. Cadê a mãe? Vamos lá. Tá bom, eu também não gosto de vocês, crianças. Eles estão lá em cima uivando e gritando. Você chega num ponto de mãe e pensa, você é um gato, fico sozinha e está na minha cara. Me viro. A gente ouve eles lá em cima. Cala a boca, vamos, fecha essa boca. Para com isso. Vira de novo. E ela está olhando pra mim e, bom, olhem só, é um jogo. Eu disse pra ela que era isso que você queria ver. Nós conseguimos o telhado. Ainda assim, no podcast dela, ela falou sobre como não aguentava mais assistir ao noticiário, porque isso a deixava muito abalada, especialmente quando ouvia sobre crianças morrendo e abuso infantil. Também era bastante irônico o fato de que a mãe adotiva havia postado várias vezes online sobre seu compromisso com a justiça social. Chegando a escrever uma vez: "Na minha casa, meus filhos negros são tratados do mesmo jeito que meus filhos brancos, e meus filhos brancos são tratados do mesmo jeito que meus filhos negros." É uma pena que, quando eles saem para o mundo real, isso não aconteça. E descobrimos que a adoção de Victoria e do irmão dela pelos Robinsons estava marcada para ser formalizada apenas 5 dias depois que ela morreu, no dia em que os pais acolhedores seriam presos. Ela era doce como ninguém, então não faz sentido alguém machucá-la de forma alguma. Ashley e Alan West viram Victoria Smith, conhecida por eles como Tori, pela última vez há cerca de 1 ano. Alan diz que sua tia foi mãe acolhedora do bebê por quase 1 ano antes dela ir morar com a família Robinson. Garotinha divertida e engraçada. Ela era atrevida. Ela realmente tinha certo atrevimento. Ainda não consigo acreditar que é verdade. Sinto que talvez todos nós vamos acordar e ver que foi só um pesadelo. Era impossível ficar bravo com aquela garota só de olhar para ela e ver como era doce. Não entendo como esse homem e essa mulher fizeram isso com ela. Em abril de 2022, Jerry Robinson se declarou culpado das acusações de auxílio e cumplicidade em homicídio por CA. Mas, por enquanto, ele foi mandado para casa em prisão domiciliar e estava programado para ser sentenciado depois que Arielle fosse condenada pelas acusações dela. Ela iria a julgamento apenas 1 mês depois, em maio de 2022. Durante esse período, um legista descreveu os golpes no corpo de Victoria como sendo incontáveis e disse que todos haviam sido infligidos dentro de 1 hora. Eles eram tão graves como se ela tivesse estado em um acidente de carro. O marido de Arielle, Jerry, foi o primeiro a depor e testemunhou que sua esposa havia batido em Victoria com palmatórias de madeira e vários cintos. Uma das coisas que mais a irritava era quando a garotinha não terminava a comida rápido o suficiente. Ele disse que às vezes pegava parte da comida dela para ajudá-la e evitar que se metessem em encrenca. Ele relatou ao tribunal que, na manhã de 14 de janeiro, apenas ele, Arielle e a garotinha estavam lá, pois os irmãos de Victoria já tinham ido para a escola. Ele disse que tinha saído para fazer alguns trabalhos no quintal, e enquanto estava lá fora, ouviu sua esposa gritando com Victoria. Então ele entrou para ver o que estava acontecendo e determinou que estava tudo bem, então ele voltou para fora. Foi então que ele ouviu Victoria chorando e sua esposa gritando ainda mais alto. Jerry afirmou que sabia que a menina de 3 anos estava se machucando, mas mesmo assim esperou mais de 1 hora para verificar o que ocorria. Quando ele voltou para dentro, encontrou sua esposa na cozinha, de pé sobre Victoria com um cinto. Depois, o casal deu banho nela, e perto da 1 da tarde, Jerry saiu para ir à CVS comprar Tylenol. Mas quando voltou para casa, viu Victoria balançando de um lado para o outro antes de repente desmaiar. O pai de acolhimento testemunhou que levou a garotinha para a cama dela, e lá eles tiveram sua última conversa. O que você lembra por último que Victoria te disse? Ela estava deitada na cama antes de ser levantada novamente. Ela me disse que me amava. E eu disse, eu também te amo. Eu disse, prometa que não vai acontecer novamente. Pouco depois disso, Victoria ficou inconsciente, e Jerry ligou para o 911 enquanto Arielle fazia RCP.
Alguém do Serviço de Proteção à Criança depôs no julgamento e afirmou que o departamento realizava visitas virtuais mensais à casa dos Robinson. Mas nenhuma dessas visitas gerou preocupação com as crianças. Então, quando chegou a vez de Arielle testemunhar em sua própria defesa, ela subiu ao banco das testemunhas, mas ficou tomada pela emoção em algumas partes do seu depoimento. Ela contou que Victoria, de 3 anos, era a filha que sempre quis após ter 2 meninos. Ela era uma criança perfeita, uma mini versão minha, e muito fácil de conviver. Então, a mãe acolhedora afirmou que nunca tinha visto nenhum hematoma no corpo de Victoria até depois que ela morreu. Segundo ela, na manhã do dia 14, trabalhou no computador por cerca de 1 hora enquanto a menininha tomava café da manhã. Depois, Victoria foi para o quarto brincar, mas pouco tempo depois, ela saiu e disse que tinha feito xixi nas calças. Então Jerry a trocou, e Arielle sentou com ela em uma cadeira com um cobertor térmico porque a menininha estava com muito frio e agindo como se fosse vomitar. Então, de repente, ela ficou mole e ligaram para o 911. Eu gritei para o Austin subir. E ele entrou no quarto quando ela estava sentada no banquinho. E ele olhou para mim e perguntou: "Ela está respirando?" E eu disse: "Acho que ouço ela tentando respirar, mas eu ouço algo nos pulmões dela. Parece que ela está com líquido nos pulmões." E então eles perguntaram: "Devo ligar para o 911? Sim, liga para o 911 porque eu não sei o que fazer." Ao ser questionada sobre as declarações do marido, Arielle afirmou que ele mentiu. Ela não disse diretamente que Jerry causou os hematomas em Victoria, mas afirmou que ele ficou sozinho com as crianças após a igreja, enquanto ela foi ao supermercado. E que ele também tinha um dos piores problemas de controle da raiva, em que ele guardava tudo para si e depois simplesmente explodia. Arielle continuou dizendo que seu marido havia mentido para ela repetidamente durante o casamento, e que o relacionamento deles agora estava abalado por causa dessas mentiras e das finanças limitadas. Ela afirmou que pretendia deixá-lo e levar as crianças com ela assim que o processo de adoção fosse finalizado. A promotoria rapidamente contestou a tentativa dela de culpar Jerry pela morte de Victoria, mostrando ao júri uma postagem de Arielle no Dia dos Pais. Ela mostrava uma foto do marido dela e de Victoria com uma legenda dizendo: "Não existe no mundo uma dupla de pai e filha que se amem mais do que esses dois aqui." Na postagem, ela também diz que Jerry não era o responsável por disciplinar as crianças. A defesa tentaria mostrar que Jerry tinha um histórico de mentiras e apontou diferenças entre seu depoimento e o que havia dito às autoridades. Após 4 dias de julgamento, Arielle Robinson foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua. O marido dela, Jerry, então foi condenado a 20 anos de prisão, com crédito pelo tempo já cumprido. No início de 2025, a mãe adotiva recorreu, e o Food Network recebeu uma das piores reclamações do país. No entanto, isso foi negado por um juiz, e ela terá que cumprir sua sentença após a condenação. E enquanto esteve presa, Arielle recebeu medidas disciplinares várias vezes, inclusive por se recusar a obedecer ordens e por conduta sexual imprópria. Agora, de acordo com a mãe biológica de Victoria, Cassie, ela fez tudo o que pôde para recuperar seus filhos. Ela fez cursos de parentalidade e para mulheres vítimas de violência pelo Serviço de Proteção à Criança. E embora ela tenha ficado um tempo sem veículo, tentou pedir ajuda várias vezes. Mas ela sente que não teve a ajuda necessária e foi coagida a abrir mão dos direitos parentais sobre os filhos. Como eu disse antes, a família de Victoria nunca foi notificada sobre sua morte e só ficou sabendo através das notícias. Cassie então ligou para a agência para descobrir se a garotinha era realmente sua filha, como ela suspeitava. Mas uma assistente social disse a ela que não deviam explicação nenhuma e então desligaram na cara dela. A família ainda precisou lutar para recuperar o corpo de Victoria do estado e realizar o funeral. Tornando a morte de Victoria ainda mais triste, parentes disseram que a menina de 3 anos adorava comer e acham difícil aceitar que ela foi morta por não comer rápido o suficiente. A tia de Victoria, Michelle Earps, colabora com legisladores para aprovar o projeto de lei de Victoria, que reformaria o Departamento de Serviços Sociais da Carolina do Sul.
Havia uma petição online que recebeu mais de 48 mil assinaturas e pede visitas frequentes e sem aviso prévio tanto para pais adotivos quanto para pais de acolhimento, mesmo após a finalização das adoções. No entanto, não consegui encontrar o status atual desses esforços. Quando a família finalmente conseguiu recuperar o corpo dela, eles realizaram o funeral da pequena Victoria Rose Smith, de 3 anos, de forma privada. E pouco mais de um ano após sua morte, em 15 de janeiro de 2022, uma vigília à luz de velas foi realizada em sua homenagem. Ela foi realizada no Gateway Park, em Travelers Rest, Carolina do Sul. Bem, obrigada por ouvir a história da Victoria hoje. Pelo que parece, essa garotinha e seus irmãos teriam estado muito mais seguros sob os cuidados da mãe biológica. Claro, ela tinha alguns problemas, mas com um pouco de ajuda, ela facilmente poderia ter dado a volta por cima. Normalmente, defendemos que os serviços sociais tirem as crianças de lares inseguros e as coloquem em lares mais seguros. E parece que foi isso que eles acharam que tinham feito. Mas, infelizmente, provou ser exatamente o oposto e um erro fatal. Se você gosta de True Crime e quer me ouvir, inscreva-se e ative as notificações para saber sempre que eu postar, o que ocorre pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Agradeço aos apoiadores do Mundo Cruel. Tem mais conteúdo de Mundo Cruel no Patreon. Então confira em patreon.com a Wicked World ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.